Olá, bom dia. Hoje é 8 de novembro e estamos começando mais um Infra em Pauta, seu programa semanal sobre infraestrutura. Eu sou Felipe Graziano e estamos aqui com o Maurício Portugal Ribeiro, da Portugal Ribeiro Advogados, o Sebastião Buto, da Sigla Sul Consultores, para tratar dos temas mais relevantes do setor de infraestrutura. No Infra em Pauta dessa segunda-feira, nós vamos falar sobre os impactos no setor de energia elétrica em razão da melhora nas condições hídricas, da possibilidade de edição de decreto pelo governo federal permitindo a exploração comercial em aeroportos privados e uma atualização em relação à concessão do aeroporto Santos Dumont. Sebastião, Maurício, bom dia. Para começar, Sebastião, por favor, nos fale como essas chuvas recentes impactaram o setor de energia elétrica e o que a gente pode esperar como próximos passos. Bom dia, Felipe. Bom dia, Maurício, todos que estão ouvindo. Efetivamente, as chuvas que atingiram o país durante o mês de outubro e as projeções pluviométricas mais otimistas para o mês de novembro permitem ter uma visão do sistema elétrico mais otimista e afastando o risco de lo que era o risco de blackout ou risco de blackout nas horas de pico por falta de potência no sistema elétrico, advindo da situação hídrica desfavorável que se vinha falando nos últimos meses. Lembrando que desde abril deste ano nós tínhamos o pior histórico mês a mês pluviométrico dos últimos 90 anos em que havia medições de pluviometria. A partir de setembro deste ano, a gente tem observado uma recuperação no nível de chuvas. No mês de outubro, se retomou valores mais próximos às médias históricas. Inclusive, o mês de outubro passado foi melhor que o mês de outubro agora de 2021 foi melhor em termos pluviométricos que o mês de outubro de 2020. Então, essa melhora nas condições pluviométricas está afastando esse risco de apagão, mas que apagão era um risco de blackout, como falava. E isso está tendo uma visão um pouco mais otimista do setor elétrico enquanto ao futuro. Aquilo que tem acontecido como consequência do aumento das precipitações, das chuvas, isso tem contribuído para uma queda do PLD, que é o preço de liquidação de diferenças, um tema que já tratamos em alguns outros encontros aqui no Infra em Pauta. O preço de liquidação de diferença é o preço que se utiliza para liquidar as diferenças no mercado livre e toda sobra de energia ou compra de energia que não está contratualizada se faz no mercado spot em base a esse preço de liquidação de diferenças. Esse preço tem caído significativamente no mês de outubro. Nós começamos o mês de outubro ali com um valor médio na ordem de R$550 o megawatt-hora e chegou ao fim de outubro, início de novembro, na ordem de R$100 o megawatt-hora. Então, é uma queda significativa. E por que essa queda? É porque o preço do PLD ele é calculado com alguns programas computacionais que levam em consideração as chuvas recentes e a previsão de chuva para os próximos dias. 50%, 49% do PLD basicamente é explicado pelas condições hidrológicas e as condições de chuva muito recentes e futuras. Então, o PLD, como ele resulta desse programa computacional, não leva em consideração tanto o histórico, o quadro hidrológico passado. E isso faz com que esteja sinalizando para uma queda muito significativa no preço da energia, que está um pouco descasada com o contexto geral de uma situação dos reservatórios que não só está condicionada pela chuva futura, sino que está muito condicionada pela escassez hídrica passada. Então, esta melhora da chuva está trazendo uma certa distorção na percepção do mercado curto prazo, onde se tem um preço muito decrescente e numa situação hídrica onde os reservatórios ainda estão em uma situação desfavorável. Se bem as chuvas têm chegado e estão acima da média, próximas à média, a situação do reservatório como um todo ainda uma situação um pouco mais delicada, porque ele está condicionada pelo passado, onde houve que utilizar todas as reservas hídricas. Então, temos esse problema no setor da energia, que o mercado de curto prazo não sinaliza a realidade. Sim. Uma dúvida, desculpa a interrupção. Existe alguma perspectiva, algum estudo público
que indique um período necessário de reposição dos reservatórios? Ou seja, a gente vivenciou agora um mês apenas de chuvas acima da média. Qual foi o impacto disso nos reservatórios que estavam muito próximo dos seus níveis mais baixos, né? Sí, a ONS vem acompanhando, é quem é o responsável por operar o sistema, vem acompanhando a recuperação dos reservatórios, ok? E também se fazem estudos projetivos em função de qual será a previsão de chuva para os próximos meses. Já, inclusive, no mês de novembro, a previsão do próprio ONS é que aumentem as afluências na região sudeste e norte, se tem afluências embaixo da média no sistema sul e nordeste. Então, o ONS vem acompanhando isso e, em função dessa recuperação do reservatório, e que vem se organizando o despacho da geração. Tá? Então, a expectativa também é que, com a recuperação do reservatório, possa se reduzindo também o despacho térmico. Porque, lembrando que, atualmente, estamos com o parque térmico praticamente tudo despachado. Okay? Só que esse modelo computacional, ele olha mais, como falamos, as afluências recentes. E isso está criando essa distorção. E pode criar essa falsa expectativa pelo preço de liquidação do saldo que a situação dos reservatórios é ótima, quando, em realidade, ela está condicionada ao passado recente. E isso distorce também qual é o real custo da energia. Porque, por outro lado, nós estamos escutando que, bom, as distribuidoras, junto com o Ministério de Minas e Energia, né, estão estruturando o que será o empréstimo para financiar a diferença entre o custo da geração, tá, e o que é arrecadado nas bandeiras tarifárias, que estão em seu patamar mais alto que a bandeira vermelha, e que ela vai vigorar até maio de 2022. Então, temos um preço de curto prazo que sinaliza uma queda de 5 vezes, saímos de 550 para 100 reais o megawatt-hora, e, por outro lado, precisamos de um financiamento para cobrir o déficit de caixa entre o que é arrecadado da bandeira e o que é o custo da energia. Se sumou a isso o fato de que a ANEEL decidiu que, a partir do mês de novembro, as categorias residencial social, as tarifas de baixa renda, não serão mais impactadas pela bandeira tarifária vermelha e sim pela bandeira amarela. Haverá uma espécie de subsídio cruzado, onde a baixa renda pagará uma adicional de bandeira menor ao resto das demais classes tarifárias. Isso vai criar ainda uma necessidade de caixa maior, tá? Que vai ter que vai formar parte da necessidade desse financiamento que está sendo estruturado e deverá ser implantado através de uma medida provisória. Hoje se fala ali da ordem entre 10 e 15 bilhões, que isso vai comprometer também, como falamos, os custos da energia do ano 2022 e dos anos venideiros, porque haverá que pagar esse financiamento, além do crédito da conta Covid que foi contratado no ano passado. Então, que é o que também se fez dentro do setor elétrico, como as bandeiras continuariam em um patamar elevado, porque elas sim estão condicionadas a o custo da energia total está condicionado, não já do curto prazo, sino o custo da energia total. Não olha só o curto prazo, sino também os contratos de energia e tudo o despacho térmico excepcional que está sendo feito. O custo da energia que chegará ao usuário final é maior que o de curto prazo, ok? E isso está requerindo também esse financiamento adicional. Ali, o governo optou por reduzir o impacto das bandeiras em uma determinada classe social, que é a baixa renda. Acho que um pouco alinhado àquele discurso do presidente, que queria eliminar as bandeiras tarifárias. Não poderiam ser eliminadas, porque não é competência do executivo, é competência da ANEEL. E o que houve, sim, foi uma escolha de um subsídio cruzado entre as categorias tarifárias. Outra questão que acontece concomitantemente é que a CREG, que é a Câmara de Regras Excepcionais para a Gestão Hidroenergética, ela fez sua última sessão no dia 5, na sexta-feira, sua última reunião, e ela deixou de existir a partir do domingo passado, dia 7, com a perda de validade da medida provisória 1055, que instituiu a sua criação. Por uma decisão do Supremo Tribunal Federal,
não é permitido reeditar uma nova medida provisória com o mesmo assunto e dentro do mesmo ano. Então, o governo não poderia apresentar uma medida provisória com esse objeto para restituí-la novamente. Dessa forma, bom, a Câmara será extinta. Desde a visão do governo, segundo o que se tem escutado na mídia, é que não haveria problemas, uma vez que, bom, o fim para o qual a Câmara foi criada e as decisões que precisavam ser tomadas pelo colegiado foram feitas em seu momento, e já com o início deste período úmido e a volta das chuvas, esse cenário de escassez hídrica começa a se afastar, e em 2022 poderia ser apresentada uma nova medida provisória para recriar essa Câmara. Mas o importante sinalizar é que a extinção, digamos, da Câmara, ela não está associada à melhora de chuvas, e sim está associada à perda de validade da medida provisória que ela cria, tá? Tudo coincide temporalmente, mas os motivos pelo qual a Câmara deixa de existir não é a melhora no cenário hídrico. Okay? Então, o que a gente agora está evidenciando é que há uma melhoria no cenário da pluviometria, mas isso não cria uma expectativa para os usuários de uma redução do preço de energia no próximo ano, porque estamos com um custo olhando para tudo, o parque de geração é um parque que tem um custo alto, temos que pagar as contas do passado, e no usuário final não chega a sinalização do preço do curtíssimo prazo, que é o mercado de liquidação de diferença, que vai para o mercado livre. Perfeito, Sebastião. Esse é um tema muito relevante que a gente precisa acompanhar de perto, e frequentemente a gente trará atualizações aqui no Infra em Pauta sobre essa questão. Mudando de assunto, Maurício, nós comentamos aqui, você fez uma exposição muito interessante sobre os problemas na conformação do bloco Minas-Rio em relação à 7ª rodada, e você tem uma atualização para a gente sobre o Santos Dumont. Por favor, explica para a gente. Quando a gente fez a descrição, né, dos temas em torno, dos problemas em torno da concessão do Santos Dumont, a gente falou muito sobre os problemas, né, os problemas apontados pela Prefeitura do Rio, pela Firjan, pelo Estado do Rio de Janeiro, de se fazer uma concessão do Santos Dumont sem coordenação de voos, né, sem que se previsse restrições operacionais ao Santos Dumont que viabilizassem o Galeão como um hub internacional, né? Na visão de todos esses atores, Estado, município, Firjan e a Associação Comercial do Rio de Janeiro, era muito importante a formação de um hub internacional no Galeão, e para isso seria necessário haver existirem restrições no Santos Dumont. E eles propunham que o Santos Dumont tivesse voos apenas somente para São Paulo, somente para a ponte aérea e para Brasília, né? Essa era a restrição que eles advogavam. No dia 29/10, sexta-feira retrasada, houve uma audiência pública na na Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados, para discutir esse tema, né, por conta da pressão do município, do Estado, da Associação Comercial e da Firjan. Se abriu uma audiência pública, se criou uma audiência pública para discutir esse tema na Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados. E lá o embate se deu de forma muito, muito clara, muito transparente, né? O município do Rio, o Estado, a Firjan, a Associação Comercial, defenderam a necessidade de coordenação de voos, né, para a formação do hub internacional no Galeão, e o governo foi representado nessa audiência pelo Rony Glasman, que é o secretário de Aviação Civil, que é um técnico muito experiente no setor, né, tem muitos anos que trabalha com isso, e realmente, assim, se você olhar, eu me posicionei muito claramente a favor de haver a coordenação de voos. Eu acho que faz sentido haver a coordenação de voos.
Mas eu tenho que admitir que a defesa do Roney, né, na audiência foi muito boa, né? Claramente, técnico, é aquela coisa da solidez técnica, né? De alguém que já está há muitos anos no setor e que fala sobre esses temas com muita tranquilidade, com muito conhecimento, né, da literatura, da discussão. Inclusive, ele apontou que havia um erro no uso da literatura pela associação comercial, pela FIJAM e pela prefeitura, né, porque eles usam um artigo de um professor muito conhecido do MIT chamado Richard Neffville. O artigo se chama assim, Management of Multi-Airport Systems, a Development Strategy. Esse artigo defende que não haja, que não exista coordenação de voos, que não haja alocação de tráfego artificial, né? Mas no documento técnico emitido tanto pela FIJAM quanto pela Associação Comercial e também pela Prefeitura, havia a menção desse texto como um texto que sustentava a posição a favor da coordenação de voos, neste caso. E o Roney entra e fala, eu não tive condição de checar, mas você olhando a explicação dele, me pareceu fazer sentido. Tá? Então, foi uma defesa muito sólida, me pareceu, do governo. E, de qualquer modo, assim, no final das contas, o prognóstico disso, que eu acho que vai acontecer, é que não vai, o Estado do Rio, a FIJAM, etc., não vai conseguir mudar nada. Aí o governo vai levar a concessão do Santos Dumont à frente sem as restrições que estão sendo advogadas por pela Prefeitura, pelo Estado, FIJAM, Associação Comercial. Maurício, eu acho que é isso que deve acontecer. Diga, Sebastião, diga. Sim. Não, uma dúvida que surge, porque eu acho que os que não somos conhecedores do tema, a primeira percepção que se tinha que haveria mais justificativa para essa coordenação dos voos, tá? No processo de licitação, e mais quando se quer solidificar o desenvolvimento de algum determinado aeroporto. Então, a primeira imagem é que se seria mais favorável a uma coordenação de voo. Você trouxe que o governo, quando faz sua apresentação, ele traz todos os argumentos técnicos que demonstram que não é necessária essa coordenação de voo. Quais são os principais argumentos? Ele diz simplesmente que não há no Rio de Janeiro dois aeroportos com um aeroporto primário e o secundário, né? Que o Rio de Janeiro, ambos os aeroportos são primários. Para uso do Santos Dumont, você eventualmente vai perder a demanda. Essa demanda não vai ser realocada automaticamente para o Galeão, né? A demanda, aí ele dá alguns exemplos, né? Usando lá os estudos de demanda do sujeito que vem, que desce no Rio de Janeiro para passar, desce no Santos Dumont para passar o final de semana, por exemplo, né? Ele talvez não queira se expor, né, e chegar pelo Galeão, com os problemas de segurança que existem, né? Além disso, ele elenca uma série de outros problemas em torno do Galeão para tentar mostrar que a causa dos problemas do Galeão não é exatamente o Santos Dumont, quer dizer, que o Santos Dumont sem restrição não afeta tanto o Galeão, né? Aí ele fala do problema, por exemplo, de mobilidade. Você tem toda uma área próxima ao Galeão, na região metropolitana do Rio, que a demanda, aquelas pessoas seriam passageiros potenciais do Galeão. Mas por conta do sistema de mobilidade, né, essas pessoas terminam indo para um terminal rodoviário que é muito próximo do Santos Dumont, para depois ser redistribuída para o Galeão. Então, já que eles estão já perto do Santos Dumont, essas pessoas terminam indo para o Santos Dumont. Além disso, ele fala, por exemplo, do problema da perda de carga do Galeão, né? Que o Galeão perdeu nos últimos anos carga para Viracopos, né? E ele diz, olha, isso é um problema que nada tem a ver com o Santos Dumont, isso é um problema, quando você pergunta lá aos envolvidos, eles dizem que você conseguir despacho aduaneiro adequado, do prazo
adequado no Rio de Janeiro é muito mais difícil do que você conseguir em Viracopos, que é São Paulo. É uma coisa que não faz o menor sentido, porque a Receita Federal é a mesma, né? Mas, enfim, ele levanta uma série de argumentos para mostrar que o problema do Galeão não é o Santos Dumont. Né? Tem um outro conjunto de problemas que precisam ser resolvidos para que o Galeão funcione adequadamente, funcione melhor do que ele funciona hoje. Eu tenho muita dificuldade de julgar isso. Né? Novamente, o Glasman é um cara, é um quadro, né, do setor aeroportuário, do setor de aviação civil, com muitos anos de experiência. Então, para tentar contraditar, tem que estudar. Né? Não tem... Mas, assim, para mim, ainda assim, tá? Eu acho que ele desempenhou muito bem na audiência. Né? Não é uma surpresa para mim, na verdade, ele desempenhar bem. É muito melhor do que os participantes que defenderam a posição, que é a posição que eu concordo. Mas eu continuo achando que faz sentido você ter coordenação de voo. Não me parece fazer sentido você ter uma infraestrutura super saturada ali dentro da cidade, com tanta disponibilidade no Galeão. Fora os outros problemas que a gente tratou lá no outro programa, com os problemas dos voos alternados, etc., que são outros problemas que precisariam regulatórios, que precisariam ser resolvidos. Mas, enfim, só para dizer qual é o prognóstico, o que eu acho que vai acontecer, nada. Eu acho que o governo vai colocar esse projeto na rua. Acho que não vai ter coordenação de voos. Isso é a opção, na verdade, do governo. Acho que tem ainda um longo processo aí de discussão, né, que talvez essa força política, né, carioca, essa força política do Rio de Janeiro, tente influir tanto no processo de limitação disso perante o TCU, né, tentar convencer os técnicos do TCU que eles têm razão, né, que o Estado do Rio, o município e a Associação Comercial FIJA têm razão, quanto durante a consulta pública, eu tenho certeza que eles vão se manifestar, né, e isso, e vamos ver como é que o governo vai se posicionar. Né. Aqui no final, é pressão política, porque quem tem o poder de decidir é o governo, né? O que esses outros atores podem fazer, o governo federal, né? O que esses outros atores podem fazer é tentar ir para a justiça, etc., o que eu não sei se faz muito sentido. Obrigado, Maurício. E eu queria comentar agora na sequência uma notícia que de alguma forma se relaciona com toda essa discussão de reestruturação do setor aéreo. Novamente o secretário Rony Glasman foi ouvido pelo Valor Econômico sobre e adiantou a perspectiva, né, a possibilidade de edição de um decreto até o final do ano, regulamentando e abrindo a possibilidade de que aeródromos civis passem a receber aviação regular, passem a poder explorar a aviação regular, explorar economicamente os aeródromos. Né? Só contextualizando o nosso ouvinte, o serviço aeroportuário, a infraestrutura aeroportuária é um serviço de competência federal e ele pode ser explorado, é possível diretamente pela União. A União tem feito alguns convênios de delegação e aeródromos menores, tem delegado a municípios e estados para que eles, por si, ou mediante concessão ou permissão, promovam a exploração desses aeródromos, e também passou a permitir, a partir de um decreto do governo Dilma, a exploração por autorização. De todo modo, os aeródromos, segundo o nosso Código Brasileiro de Aeronáutica, eles são classificados, né, enquanto essa regra não for alterada, como aeródromos públicos civis, você tem os públicos militares e os privados. Os privados não podem ter, segundo o Código Brasileiro de Aeronáutica, exploração comercial. A lógica que vigia é que o aeródromo privado ele serve para a utilização do seu proprietário. A Petrobras, por exemplo, tinha o heliporto do Farol de São Tomé, que era um aeródromo para sua própria utilização. Né? Ela não podia permitir o pouso
ou pelo menos não podia cobrar pelo pouso, decolagem e demais serviços para terceiros. Poderia até permitir, mas de forma gratuita, sem cobrança por esses serviços. Essa é a lógica que existia, e é a partir dessa lógica que diversos aeroportos foram licitados, tanto as 6 rodadas anteriores pela União, quanto esses aeroportos delegados por estados e municípios. E foram arrecadadas outorgas baseadas no modelo vigente. Com a perspectiva de mudança dessa regulamentação e a possibilidade de que aeródromos privados passem a receber aviação regular, como é o caso, por exemplo, do aeródromo construído pela JHSF em São Paulo, o aeroporto Catarina, surge uma concorrência que eventualmente não foi levada em conta quando da licitação dos aeródromos, pelo governo federal e os outros entes que, por delegação, tinham recebido aeródromos e estruturas aeroportuárias e licitaram. O governo do estado de São Paulo, recentemente, licitou diversos aeródromos em conjunto, arrecadando uma outorga significativa. E aí a questão que surge, por mais que, por exemplo, fui checar o contrato de concessão de Guarulhos, por exemplo, que é um aeroporto que pode ser afetado pela criação de novas infraestruturas. Há uma divisão, a concessionária ela assume todo o risco de demanda, e é feita uma menção, inclusive, sobre a possibilidade de construção de novas infraestruturas como um risco alocado à concessionária. Agora, a questão que surgirá e certamente deverá ser avaliada pelo Ministério da Infraestrutura, pela ANAC especialmente, no estudo de impacto regulatório, que deverá preceder a edição desse decreto, em que medida o risco foi atribuído a partir da legislação vigente, ou as alterações também estariam incorporadas nessa alocação de risco de demanda para concessionária. E também precisaria ser verificado em todos os demais projetos concedidos como o risco de demanda foi alocado e em que medida essa mudança de regulamentação poderia ensejar um reequilíbrio para rever a outorga paga ou eventualmente os valores de tarifa e reequilibrar os contratos em função desse novo cenário que se coloca, né? Me parece, e a gente comentou aqui em relação a outros modais, há um espírito que vem sendo defendido no governo, e isso se permeia pela ampliação, né, por diversas modificações regulatórias, da possibilidade de terminais portuários serem explorados pela iniciativa privada, das autorizações ferroviárias que a gente já comentou aqui, de um incentivo à criação de demanda pelo poder público, mas em projetos criados exclusivamente pela iniciativa privada, né, por meio de autorizações. Eu acho que esse é um assunto bastante relevante e que esse estudo de impacto regulatório precisará ser muito amplo para aferir, né, com precisão todo os impactos que as estruturas licitadas vão sofrer com essa proliferação de estruturas. Tem aqui um projeto que está da CCR, que está paralisado, até onde eu sei, que é aquele do novo aeródromo de São Paulo. Na época do governo Dilma, se falou muito dele e as autorizações não foram emitidas. Era um aeroporto de grande porte que pretendia, se eu não me engano, em Caieiras, que pretendia concorrer com Guarulhos, com Viracopos, né? E na época o argumento que prevaleceu é que não se aferiu, né? Não era um risco levado em conta por ocasião da licitação e acabou sendo paralisado o projeto. E é um dos projetos que se fala na perspectiva de retomada com essa atualização, né, com essas modificações regulatórias. Maurício, Sebastião, vi que vocês desmutaram, fiquem à vontade para comentar. Não, é só para dizer, em relação a esse aeroporto de Caieiras, né, que Andrade e Camargo Corrêa, eu acho, começaram a desenvolver, na verdade, assim, nos contratos de Galeão, Guarulhos e Viracopos, tinha uma regra esdrúxula que diz que o impacto da criação de novas infraestruturas aeroportuárias sobre a demanda dos aeroportos concedidos, né? Guarulhos, nesse caso, Viracopos e Galeão,
né, são risco do concessionário, né? A alocação de risco absolutamente equivocada, né? Quer dizer, quem controla a possibilidade de criar ou não novos aeroportos é a União, é o Poder Executivo Federal, por meio dos vários órgãos que intervêm na criação de um aeroporto. Então, o Poder Executivo Federal controla esse risco, né? E as consequências do evento gravoso, né, que é a perda de demanda, ele joga sobre o concessionário, né? Então, assim, uma regra sem o menor sentido, sem a menor base, né? Eu escrevi até junto com a Gabriela Engler um artigo falando do equívoco que era essa regra, como ela corporificava um erro, o pior erro em termos de alocação de risco, que é um risco que é controlado por uma parte, você aloca a outra parte as consequências do evento gravoso, né? Então, acho que esse é um comentário. Um outro comentário em relação a essas autorizações é que eu estou assistindo assim com uma certa curiosidade, né, o que é que vai acontecer, porque, por exemplo, no setor ferroviário, gerou-se eu já falei aqui que eu acho que gerou-se um oba-oba, né, de se dizer que vai se gerar não sei quantos bilhões de investimentos, etc., com base nas autorizações, né, numa postura de renúncia digamos assim, do papel de planejamento do ente público em relação a esse setor, né? Por outro lado, a gente teve essa semana, né, a ANTAQ, né, vetando a instalação de um concorrente ao Tersab, lá no Rio Grande do Norte, né? E se vetou a instalação desse concorrente com o argumento de interesse público, porque o Tersab será desestatizado. Se você coloca um concorrente do lado do Tersab, o Tersab perde valor. E, portanto, é o poder público atuando não para melhorar o serviço, encorajar a competição, mas atuando para valorizar um ativo que ele quer vender. Então, eu estou curioso para ver como é que isso vai se desenrolar, porque não me parece razoável, pelo menos o que está acontecendo no setor ferroviário não me parece algo razoável, né? E você vê decisões contrárias, né? Essa decisão da ANTAQ é completamente contrária ao que está por trás, por exemplo, das autorizações ferroviárias, né? A gente vai ter que avançar para uniformizar o pensamento em relação a esse tema. Ok, aí em relação, complementando um pouco os comentários do Maurício e do você, Felipe, a gente está vendo essa tendência à expansão de infraestrutura através das autorizações, como já hemos falado no setor ferroviário, também no setor de gás, e são setores que tiveram o tempo, natureza, uma certa necessidade de um planejamento integrado, ok? E essa função do planejamento, como o Maurício apontou, através das autorizações, essa função do planejamento do governo federal, ele começa a perder protagonismo, e esse é um tema que preocupa. E que pode levar a decisão, como o Maurício falou, que onde há um planejamento, uma restrição na autorização para um fim específico que dá valor a um ativo que vai ser licitado, mas que depois esse valor pode cair se uma autorização posterior é permitida. Então, uma questão temporal, não é que minimize o risco, é uma falsa interpretação de valorização de curto prazo. E a outra questão que eu apontaria é a dificuldade que se tem de fazer esses estudos de análise do impacto regulatório em um cenário extremadamente dinâmico, por exemplo, agora para as questões dos aeródromos. Quando a agência reguladora é federal e pelas características continentais do país e pelas diferenças regionais, você fazer uma análise regulatória exaustiva de qual é o custo-benefício daquela decisão, olhando a toda a realidade, é quase
impossível, okay? Porque você não consegue modelar quais são os impactos a nível geral. Então, eles terminam sendo uma análise muito mais qualitativo que quantitativo, tá? Até porque o impacto, por exemplo, desta questão dos aeródromos vai ser diferente nos distintos estados, é diferente para aeródromo licitado e para aeroportos, enfim, você tem uma diversidade de situações onde se torna muito difícil aplicar a melhor metodologia de análise de impacto regulatório. Então, isso faz com que, de fato, as decisões se tomem sobre graus de incerteza, porque o impacto regulatório ele não é um estudo que permite avaliar todas as possíveis realidades. Então, ele é mais qualitativo. Mesmo que sendo feito esse análise de impacto regulatório, não permitirá mensurar as consequências da medida. Perfeito. O que me chama a atenção é uma diretriz que permeou até agora a todas as rodadas e que parece estar presente na 7ª rodada também, de maximizar o valor da outorga, né? De ser um objetivo a ser buscado na concessão da infraestrutura detida pelo governo federal, o melhor valor de outorga possível. Me parece uma contradição com essa diretriz você criar essa instabilidade em relação à demanda e a possibilidade de o sujeito eventualmente não pagar ao governo federal uma outorga e construir uma infraestrutura paralela que ele poderia, mediante autorização, obter todas as licenças necessárias para operar. Eu acho que é algo que realmente precisa ser muito bem pensado para não criar um ambiente de incerteza e criar toda uma instabilidade em relação à discussão de reequilíbrios. Maurício... Mas ali eu acho que acontece essa mesma simetria de informação para quem, que estamos falando do análise de impacto regulatório, essa mesma simetria de informação ela tem quem vai fazer o estudo para participar no processo licitatório. Então, o que termina acontecendo é que, como há uma dificuldade muito grande de se estimar qual é o potencial risco de vir a autorizações que comprometam ou concorram com a demanda, termina se subestimando esse risco. Ou você termina afastando totalmente o concorrente, ou quem decide participar no processo termina subestimando o risco, tá? Porque você não tem instrumentos objetivos para incorporar isso dentro do valor da outorga. Então, termina sendo uma posição estratégica. Eu quero participar daquele leilão, vou fazer a maior outorga, vou esquecer que tem concorrência porque eu não consigo estimar isso, tá? Ou me afasto totalmente do processo concorrencial. Que é o pior cenário, né? Que é o pior cenário. Então, eu acho que é interessante a gente resgatar como era a distribuição de riscos nos contratos mais antigos, né? Em relação à criação de novas infraestruturas. Antes desse mundo das autorizações, né, ter se expandido, né, começou no setor portuário, depois setor ferroviário, agora estamos vendo chegar ao setor aeroportuário, né? O que os contratos mais tradicionais, né? Inclusive nesse artigo que eu citei hoje, que eu escrevi com a Gabriela, a gente faz um estudo sobre isso. O que os contratos mais tradicionais faziam era fazer uma distinção de acordo com o que estava previsto nos instrumentos de planejamento governamental, as infraestruturas que estavam previstas nos instrumentos de planejamento governamental e as infraestruturas que não estavam previstas nos instrumentos de planejamento governamental. Tá? Então, as infraestruturas que estavam previstas nos instrumentos de planejamento governamental no momento da licitação, o concessionário assumia o risco da sua implantação. Então, o concessionário tinha que pensar a sua outorga, considerando que aqueles projetos que estavam lá previstos no PPA, nos outros instrumentos de planejamento governamental, seriam, em algum momento, implantados. Né? Por outro lado, os contratos mais tradicionais diziam que, se o planejamento governamental mudasse e se incluísse novos projetos lá, e esses projetos viessem a ser implantados, o concessionário tinha direito a reequilíbrio pelos impactos desses novos projetos sobre o seu projeto. Tá? Então, era essa a forma a forma tradicional de lidar com esse problema, de lidar com esse tema. Eu acho já uma forma muito solta. Tá? Minha crítica a essa regra sempre foi:
Olha, a rigor, o fato de um projeto estar previsto nos instrumentos de planejamento governamental no Brasil não significa que esse projeto um dia vai sair do papel, nem significa que ele vai sair. Se ele sair, não se sabe em que prazo ele vai sair. Pode ser 1 ano, pode ser 2 anos, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, pode ser 10, pode ser 20. E, então, o concessionário não tem base para, mesmo você supondo, né, que seu risco do concessionário, o que está nos instrumentos de planejamento governamental, você tem que fazer estimativas sem muita base, né, de quando essas coisas serão implantadas, né? Só para as pessoas saberem, as pessoas não têm noção disso, né? Eu já vi alguns ministros que sentam na cadeira de ministro de planejamento, da economia, etc., que não sabem como funciona o PPA, o plano plurianual, né? O plano plurianual não é, de fato, um instrumento rigoroso de planejamento. Não. Você coloca lá o nome de um projeto, né? Com base supostamente em estudos, né, que são controlados ali por uma área do Ministério do Planejamento, mas não são estudos muito profundos, tá? E coloca isso lá, e daí em diante, o deputado interessado, o senador interessado, vai buscar recursos, né, para prever no orçamento, para fazer os estudos necessários a, de fato, desenvolver aquele projeto. Então, tem muita coisa que está no PPA, que é o nosso instrumento por excelência de planejamento das infraestruturas, planejamento plurianual. Tem muita coisa que está no PPA que nunca vai sair do papel, né? Eu me lembro, eu não vou falar quem é o ministro, mas eu me lembro de um ministro que sentou na cadeira, aí nos anos de governo Lula e Dilma, naquela época estava discutindo o PPP, e ele viu 153 projetos de infraestrutura no PPA. E aí ele saiu dizendo para a imprensa que tinha 153 projetos na carteira de PPP, né, para fazer como concessão o PPP. Né? Eu não tinha a menor noção de que aquilo lá é uma declaração de vontade, é uma declaração de... É simplesmente um instrumento retórico, né, o PPA, na prática. Né? Ele não tinha a menor noção disso. Né? Então, assim, eu já achava essa regra muito solta. Eu acho que deveria ser definido no contrato quais os projetos que o concessionário assume o risco da sua ocorrência. Né? E se não fosse definido no contrato, ele não assume nenhum risco da sua ocorrência, para ele poder ter alguma clareza de como fazer o cálculo, né, para pagar a outorga. Né? Mas, enfim, com esse negócio da abertura para as autorizações, né, você vê que nem o parâmetro tradicional funciona mais. Porque se você sai dando autorização, mesmo sem olhar o que está no planejamento governamental, né, que é essa crítica que eu estava fazendo em relação às ferrovias, né, nem isso funciona mais. Né? Nem isso funciona mais. No setor de aeroportos tem um agravante, né? Porque você tem não só infraestruturas federais que foram licitadas, como o governo federal cedeu em delegação diversos aeroportos, só para falar do estado de São Paulo, o governo de São Paulo, se não me engano, foi esse ano ainda, licitou 2 grandes blocos de aeroportos no interior do estado, né? Então, as medidas federais terão impactos nas outras esferas também, não é só um impacto na esfera federal, é algo de fato a ser pensado como isso vai afetar. Mas, Maurício, Sebastião, vocês têm comentários adicionais? Sim. Perfeito. Eu agradeço a nossa audiência, convido a todos para a próxima segunda-feira, no mesmo horário. Curta o nosso canal, clica no sininho para você estar sempre informado sobre os nossos novos episódios e uma boa semana a todos.